pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa da série Falando de Espiritismo, que está indo ao ar toda terça-feira, às 20h30, após o passe virtual, e que fica gravado também. Nós temos várias plataformas, pelos vídeos do Facebook, do MAP Oficial, pelo YouTube e Instagram também. Então vocês podem acessar a qualquer momento esse estudo e todos os outros que ficam também disponíveis para todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida espiritual, mais especificamente sobre as colônias espirituais. É um assunto fascinante, impressionante, e é maravilhoso a gente ter acesso a esse tipo de informação que veio com o Consolador, inicialmente com Kardec, quando codificou a doutrina, e depois por vários médiuns, mas principalmente por esse médium fantástico que foi Chico Xavier, que trouxe então aquela série A Vida no Mundo Espiritual, onde nós temos várias obras relatando como é a nossa entrada na vida espiritual. E pela primeira vez foi descrita uma colônia espiritual, que vem a ser uma cidade espiritual. Os espíritos se agrupam da mesma maneira que do lado de cá nós nos agrupamos para uma vida em sociedade, também do lado de lá nós nos agrupamos por afinidade em organizações conforme o grau evolutivo dos espíritos. Nós temos na chamada vida espiritual vários estágios vibratórios, várias dimensões. Então, diferentemente do plano físico, onde limitados pela matéria nós estamos num único local, vamos dizer assim, a vida espiritual tem essa diferença. Lá é como se fossem vários andares, várias faixas vibratórias, e nós nos colocamos na faixa compatível com a nossa própria vibração. Falar de mundo espiritual, falar de colônias espirituais, deve servir de consolo para aqueles que perderam entes queridos, que estão tristes pela partida desses entes. Podem ter certeza de que eles estão bem, estão vivos, a não ser aqueles que porventura estejam estagiando no umbral, Esses já estavam mal aqui, estão mal do lado de lá, mas mesmo estes são sempre observados, porque são amados, são resgatados, e muitos estão sendo levados a uma outra encarnação sem sequer ter consciência dessa passagem pela vida espiritual. E isso caracteriza muitos de nós da Terra. Como nós estamos ainda no mundo inferior, onde nós temos errado muito, nas nossas passagens pela vida espiritual, nós não temos vivenciado muito aquela condição de mais lucidez, de maior felicidade, conexão com Deus, porque ainda estávamos muito violentos por dentro. Então agora muitos de nós estão tendo essas passagens pela vida espiritual mais lúcidos. Vamos pegar o exemplo de André Luiz, que foi um médico aqui na Terra, um médico até conhecido, desencarna e estagia pelo umbral durante 8 anos. Porque, na verdade, embora não fosse uma pessoa tão má, assim, ruim, não cometeu nenhum crime grave à vista dos homens, perante a lei de Deus, ele cometeu alguns equívocos que pesaram muito para ele. Inclusive, excesso de bebida, e ele desencarna com várias doenças causadas por ele, imprevidência dele, e por isso ele é visto do lado de lá, considerado como um suicida indireto. E outras situações que aconteceram, embora não fosse uma pessoa má, longe disso. E depois que ele se lembra de Deus e faz uma prece, ele é resgatado e é levado para uma colônia espiritual, que é o nosso lar. E é ele que é escolhido, então, para relatar a vida nessa colônia. Houve uma autorização do alto, de Jesus, para que
aqui na Terra nós começássemos a ter uma informação mais ampla sobre a vida espiritual. E é disso que nós vamos falar, de vida. Quando falamos de mundo espiritual, não estamos falando de morte, estamos falando de vida. Eu sempre repito muito isso, que o mundo espiritual não é o mundo dos mortos. Não existe isso. Nós vestimos vários corpos. Mesmo na vida espiritual, o nosso perispírito, o corpo espiritual, é como se tivesse várias camadas. E mesmo na evolução espiritual, algumas camadas dessas são deixadas para trás. Vocês sabiam disso? O corpo espiritual não é uma coisa única. Então, como se nós tivéssemos várias peles de cobra e corpos mais densos sobrepostos sobre corpos menos densos, e a nossa mente também altera essa vibração, encarnado ou desencarnado, é assim que nós somos. Nós vamos nos despindo de camadas vibratórias. E o corpo físico é isso, é uma camada vibratória mais grosseira. Nós que estamos encarnados temos o corpo físico e o corpo espiritual entranhado nele. Quando o corpo físico morre, vai para a Terra, o corpo espiritual continua. E a mente está aqui, revestida sempre de alguma matéria. Nós temos todas as informações para podermos refletir, termos um entendimento maior sobre a vida, inclusive sobre a vida espiritual, e isso nos ajuda o quê? A sermos melhores aqui. O importante é o aqui e agora, no sentido que é aqui e agora que nós temos que elevar nosso padrão mental, nosso nível de sentimentos. Então, tudo que se fala da vida espiritual serve, primeiro, como consolo para as pessoas que ficam muito perdidas, tristes pela perda de entes queridos, para aquelas que ficam preocupadas, como seria a vida espiritual, mas serve também para essa reflexão e essa transformação, essa reforma íntima. É isso que nós desejamos quando falamos de vida espiritual, tá bom? Bem, seguindo aqui das minhas anotações, um sueco chamado Emanuel Swedenborg, que nasceu em 1688, ele se foi, desencarnou em 1772, ele tinha conhecimento em várias áreas, era um espiritualista sueco, nós estamos falando aqui de antes do século XIX, viu? Era cientista, inventor, meio místico, filósofo, e ele deixou algumas obras. E Swedenborg, numa obra chamada A Verdadeira Religião Cristã, olha só o que ele diz, entre aspas: pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual, há terras como no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades há palácios e casas. Há escritos e livros. Há funções e comércio. Há ouro, prata e pedras preciosas. Em uma palavra, há, tanto em geral como em particular, todas as coisas que estão no mundo natural. Mas estas coisas, nos céus, são imensamente mais perfeitas. Lindo, né? Quer dizer, Swedenborg disse isso muito antes do próprio Chico Xavier reencarnar, antes de Kardec codificar a doutrina espírita. E esse conhecimento sobre a existência do outro lado, ele faz parte da história da humanidade. Alguns, ao desdobrar do corpo físico, quando o corpo espiritual se desdobra do corpo físico em sono, têm visão do mundo espiritual. Alguns têm a visão do umbral, inclusive dos umbrais mais densos, outros já têm a visão de planos mais elevados, e no caso aqui, o Swedenborg nos fala das cidades espirituais. É isso que são as colônias espirituais. Interessante, né? Então, fica esse registro aí de que nós estamos falando de algo que, na verdade, de conhecimento, ou pelo menos intuitivamente, quase todo mundo tem essa
certeza de que existe algo do outro lado. E alguns, com mais lucidez, num desdobramento consciente, voltam para o corpo físico com a visão exata de onde estiveram. Com relação à colônia nosso lar, exemplificando também, o Chico, então, mediunicamente, inclusive ele é levado à colônia, ele visualiza a colônia e recebe as informações de André Luiz sobre a colônia. E uma outra médium, chamada Igorina Cunha, que vem a ser sobrinha do professor Eurípides Barçanufo, ela também, em desdobramento, vai ao nosso lar. E ela começou a fazer desenhos. Talvez alguns de vocês não saibam disso. E guardou aqueles desenhos do que ela via em desdobramento. Isso foi bater nos ouvidos do Chico. E aí incentivaram a Igorina a levar os desenhos para o Chico. Ele olhou e falou assim, é assim mesmo. E foi feito um livrinho de Igorina Cunha e Chico Xavier, chamado Cidade no Além, onde aparece a planta da colônia Nosso Lar e os desenhos que Igorina fez. E muitos desses desenhos foram tomados como base para a cena do filme Nosso Lar. Interessante, eu vou mostrar alguma coisa sobre isso. Então vamos lá. Primeiro ponto sobre vida espiritual, colônias espirituais, eu vou repetir aqui novamente algo que eu tenho falado bastante, que a ciência está avançando a um ponto que ela está descobrindo coisas que escapam aos nossos instrumentos atuais e deduzindo coisas fantásticas. Por exemplo, essa matéria aqui, a matéria que constitui o nosso planeta, os sóis, as estrelas, o nosso corpo físico, essa matéria não é a única que existe no universo. E eles dizem o seguinte, olha que incrível, eu repito muito isso, desculpa para quem está ouvindo de novo. Se você juntasse todas as estrelas do universo, todos os planetas, suas luas, tudo que é matéria, essa matéria toda, ela constitui apenas 4% da matéria do universo. O restante é outra matéria que não reflete a luz, que é chamada de matéria escura, e também a energia escura. Então nós temos no universo muito mais matéria que nós não conseguimos ver e medir com os nossos instrumentos, do que a matéria que reflete a luz, que nós podemos ver, tocar e medir. A ciência está avançando bastante nesse campo, mas isso, então, é fato científico. Então, quando a gente fala de uma colônia espiritual, de faixas vibratórias, nós estamos falando de outro nível de matéria. Então, da mesma maneira que essa matéria que se organiza, essa outra matéria pode ser organizada também. Organizada por quem? Pelas mentes que vivem envolta naquela matéria. Então existe muita, como disse Shakespeare, né? Existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Eu vou mostrar uma primeira figurinha para vocês. Estou cheio de figurinhas hoje aqui, que é a figura número 1. Dê uma olhada aí, do que é feito o universo. Você repara então que 4% é essa matéria da tabela periódica, carbono, hidrogênio, oxigênio, etc. Apenas 4%. 26% é um outro tipo de matéria, chamada de matéria escura. E 70% é o que eles chamam de energia escura. Então, voltando aqui para mim. Como existe uma relação entre matéria e energia, na verdade, tudo é energia e tudo vibra, inclusive essa matéria grosseira aqui, ela é energia também. Os espíritos chamam de energia coagulada, luz coagulada, a matéria física. Na verdade, nós vivemos imersos num universo de energias diversas. Então, primeira barreira que a gente tem que quebrar quando pensa em mundo espiritual, achar que isso é uma invenção, achar que isso não tem sentido, que isso não tem um fundamento. Não é assim. Tem sim. Atualmente a ciência está chegando lá, tá bem? Existem coisas fantásticas, eu não vou falar sobre isso aqui, não é objetivo,
Mas com relação à matéria que constitui uma colônia como o nosso lar, aquilo é matéria, aquilo é energia, em outro estado vibratório, em outra dimensão, ainda não perceptível para nós. Mas pessoas em desdobramento vão até lá. Chico Xavier, Egorina Cunha e outros que também já estiveram em nosso lar e em outras colônias também, que são várias. Então o nosso planeta, ele é também assim uma esfera em que não temos apenas a parte sólida onde nós estamos pisando é o núcleo. Eu também já falei muito sobre isso, já mostrei várias vezes a figurinha que eu vou mostrar aqui de novo, mas sempre tem pessoas novas chegando e sempre tem um raciocínio envolvido num assunto qualquer. Então vejam aí a figura 2. Figura número 2, para mim, são as faixas vibratórias do planeta. Estão vendo lá o núcleo do planeta? Aparece lá até o continente sul-americano, né? E em volta você vê vários círculos concêntricos, são as faixas vibratórias. É matéria em diferentes níveis vibratórios, em diversas dimensões. E aparece ali a colônia Nosso Lar, na terceira faixa vibratória, estão vendo? A colônia Nosso Lar, ela toca uma parte dela no umbral, ela fica, vamos dizer assim, na periferia do umbral, e outra parte já tem contato com as esferas superiores. Então, gravem bem essa imagem, né? E vamos voltar aqui para mim. Então, vocês viram a Terra, o caroço, que é onde nós estamos pisando, como se fosse uma fruta com caroço, né? E várias dimensões, várias faixas vibratórias. Essas faixas são o que a gente chama de mundo espiritual. Então, o orbe terrestre, ele não se limita à parte física onde nós estamos. E nós, que somos espíritos, e espírito não é matéria, nos revestimos de matéria, com a matéria compatível com o nível vibratório onde nós estamos. Um espírito que está no nosso lar, ele se reveste vamos dizer assim, da matéria, dos fluidos, como chamou Kardec, fluidos, né? Mas daquela matéria, daquela faixa vibratória. Um espírito que está numa faixa superior, ele vai se revestir da matéria daquela faixa vibratória superior. Então, o perispírito, o corpo espiritual, ele é formado de matéria no nível que você está. Um espírito que está numa faixa superior, ele adensa o seu corpo espiritual, ele assimila a matéria de um nível inferior para ele se fazer visível num certo nível. Um espírito superior, ele transita pelos níveis inferiores. Já um espírito que está num nível inferior, numa faixa vibratória inferior, ele não consegue ir até uma faixa mais elevada. Porque para isso ele teria que vibrar no bem, no amor, e o que separa esse espírito de uma esfera inferior de outro, de uma esfera superior, é justamente a sua condição moral. Porque a moral, o amor, os sentimentos, tudo que se aproxima da lei de Deus, deixa o corpo espiritual mais leve, mais vibrante. Isso é uma lei. Já falei muito sobre isso aqui e vou continuar falando. Tá bem? Vamos olhar a outra figura, a figura 3. Estão vendo aí a figura 3? Ela duas metades, né? Na parte esquerda, aquele desenho ali, é o desenho da Egorina Cunha, sobrinha do professor Eurípides, quando desdobrava e a colônia Nosso Lar. Ela foi levada a uma posição que ela via a colônia de cima. Repararam que ela tem uma forma de uma estrela de 6 pontas? E em volta as casas, as residências, as construções. Na direita, vocês veem que é bem parecido, né? É do filme Nosso Lar. Baseado no desenho de Egorina Cunha, fizeram, e o relato também do livro, né? Fizeram assim uma projeção de como seria essa cidade vista de cima. Voltando aqui para mim, então. A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses, e portugueses que tinham sido hebreus, e eles reproduzem na forma da colônia a estrela de Davi. Por isso que ela tem essa forma de estrela. Inclusive, o Sinédrio, lá em Jerusalém, na época, tinha 72 membros,
Na colônia são 72 ministros. Interessante, né? Então, você tem, em volta da Terra, nessas faixas vibratórias, várias construções. Colônias, não só no Brasil. E no Brasil são várias. Onde fica o nosso lar? Acima aqui do Rio de Janeiro. Ela é muito grande. Ela abarca outros municípios também do Rio. Então, normalmente uma colônia recebe os habitantes daquela localidade. Nada impede de você ir para uma outra colônia. E muitas vezes, quando a gente desencarna, nós passamos por uma colônia, ficamos um tempo, somos levados para outra, dependendo da condição do espírito, daquilo que é melhor para ele. Porque existem colônias que realizam trabalhos específicos. Existem colônias de espíritos que já estão um pouquinho mais avançados, que começam a estudar, a interferir no planeta. Então existem colônias de espíritos ligados à natureza, ao meio ambiente, colônias de pesquisas na área médica, existe isso. Colônia Nosso Lar é mais uma colônia de um primeiro socorro e de trabalho no umbral, no resgate de espíritos. É uma colônia mais socorrista. Mas existem outras que estão, inclusive, em esferas mais elevadas, que realizam trabalhos específicos. Então, para onde nós vamos? Para aquela que a gente tiver mais afinidade, for mais necessária para nós. Então, não dá para a gente dizer, né? Seguindo essa questão das figuras, vocês visualizarem, olha aí a figura 4, de novo, a colônia Nosso Lar. Estão vendo aí à esquerda? Colônia espiritual Nosso Lar, aquela conforme foi no filme. E lá abaixo a Terra, o planeta Terra, aquele caroço, o núcleo da matéria que nós conhecemos. Então você tem uma faixa vibratória densa, que é o mundo dos encarnados, como nós chamamos, e a colônia espiritual Nosso Lar é uma cidade espiritual de espíritos que estão fora do corpo físico, né, desencarnados, e que são resgatados para essa colônia. Então, voltando aqui para mim. Então, você tem aquela grande esfera que é o orbe terrestre, com várias camadas e o núcleo, e aqui você tem, por exemplo, o Nosso Lar. E os espíritos transitam da Terra para o Nosso Lar, fazendo o resgate de espíritos que desencarnaram. Na Segunda Guerra Mundial, foi uma população muito grande para o Nosso Lar. É de se supor que em situações diversas na Terra, Covid, por exemplo, muitos espíritos que desencarnaram e que tinham uma condição vibratória já razoável, foram resgatados para o Nosso Lar. Então, além dessas faixas vibratórias diversas, você tem aquela mais próxima da Terra, e essa é problemática para nós, que é o chamado umbral. É a faixa mais densa dos espíritos que não vibram ainda no amor, que o perispírito, o corpo espiritual, está mais denso. Tá bem? Seguindo aqui nas nossas reflexões, gente, isso tudo é para a gente. Eu estou repetindo coisas que talvez seja do conhecimento da maioria de vocês, nem sempre de todos, né? Existem muitas pessoas que assistem esses estudos, essas gravações do MAP, que não tem muito estudo, muito conhecimento. Então é sempre bom a gente repetir, né? Então, para onde nós iremos depois que nós desencarnarmos? Depende da condição moral, da condição vibratória de cada um de nós. Então, uma colônia espiritual não é um lugar que você é levado para ser colocado lá. Você se habilita a viver lá. O que pode acontecer de, num estado de perturbação, você ser resgatado até você despertar, porque esse processo da desencarnação e o despertar do lado de lá é muito variável para cada um. Então, a pessoa às vezes nem tem uma condição muito ruim moral, mas ela fica um pouco perturbadinha, fica dormindo e de repente ela acorda até num leito de um hospital lá da colônia, seja qual for a colônia. Poucos desencarnam despertos, plenos e vão direto. O normal é a gente ainda ter um períodozinho de perturbação, de confusão mental, até como acontece, nós acordamos, não todos. No meu caso, por exemplo, eu acordo bem desperto já. Mas às vezes, quando você está num sono profundo, a pessoa fica meio, não fica assim?
meio sonolenta, meio, onde é que eu estou? Né? Então, eu diria o estado da maior parte das pessoas que desencarnam. Na obra Depois da Morte, o Leon Denis faz uma comparação que eu também repito muito aqui, dessa questão de que plano espiritual nós vamos, porque o nosso perispírito ele vibra, ele tem uma certa densidade. A propósito, o corpo espiritual ele sofre a ação da gravidade também, tá bem? Por isso que o espírito, quanto mais denso ele é, mais próximo ele está da superfície do planeta. Quanto mais vibrante, mais leve, mais afastado. Lembra muito as camadas da atmosfera. Você tem mais oxigênio aqui por baixo. Quando você sobe, o oxigênio vai ficando mais rarefeito, porque ele é um gás ainda pesado comparado com outros. Então, o nosso corpo espiritual ele vibra, ele tem uma densidade, e essa densidade, esse peso específico, vamos dizer assim, tem relação com a nossa condição moral. Quanto mais o espírito vibra no bem, no amor, quando o psiquismo dele está voltado para o bem, mais leve é o corpo espiritual, mais vibrante. Então, ao se descolar do corpo físico, ele vai para uma faixa mais leve. Já o que está com o corpo muito pesadão, porque não vibra tanto no amor, ao se descolar, ele está numa faixa densa de vibração mais pesada. É assim. Então, são vários andares, vamos dizer assim, conforme você sobe, mais leve é o perispírito, maior é a condição moral do desencarnado. Então, o Leon Denis ele tem uma frase que eu repito muito, que é a seguinte: com alguma exatidão, tem-se comparado a situação dos espíritos no espaço à dos balões cheios de gases de densidades diferentes, que, em virtude de seus pesos específicos, se elevam a alturas diversas. Então, ele faz uma comparação muito tranquila da gente entender, que eu sempre falo, repito muito. Aquele corpo espiritual denso é como aquele balão de aniversário, que você dá um tapa, ele sobe um pouquinho e cai. Um corpo espiritual mais vibrante, mais leve, de um espírito com mais moralidade, vamos dizer que seria igual aquele balão com gás hélio, que você solta, ele vai lá para cima. É assim. Então, nós ocupamos a posição espiritual conforme a nossa elevação moral, que tem a ver com essa vibração, com esse peso específico. Né? No Livro dos Espíritos, nós temos algumas definições, algumas informações sobre o perispírito. Vou ler aqui uma para vocês. Pergunta 93 sobre o perispírito. Kardec perguntou: o espírito propriamente dito vive a descoberto, ou como pretende alguns, envolvidos por alguma substância? Então você tem o espírito que é uma chama, um clarão. Os espíritos já tinham falado isso. O espírito ele não tem forma, é uma chama, um clarão. Mas depois eles vão dizer que ele se reveste de matéria. É isso que o Kardec está perguntando aqui. O espírito ele vive a descoberto, nu, ou envolvido numa substância? A resposta: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, que estão desencarnados, né? Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Aí vem o comentário de Kardec. Como a semente de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Daí vem esse termo perispírito, né, que ele compara com a semente de uma fruta. Então, o espírito está sempre revestido de matéria, conforme disse, de matéria do nível, do plano evolutivo em que ele se encontra. Tá bem? E de onde tira o seu envoltório semimaterial? Pergunta 94. E a resposta: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Quer dizer, um espírito que está na Terra, que tem uma evolução tal, que ele possa visitar um outro mundo, para ele se apresentar naquele mundo, ele tem que, vamos dizer assim, trocar aquelas moléculas perispirituais da faixa vibratória, da dimensão vibratória do mundo onde ele estava, e assimilar
as moléculas, né, daquela faixa vibratória, daquele mundo para onde ele está indo. Essa situação de um espírito transitar de um mundo para o outro não é tão tranquila assim. O espírito precisa ter uma certa elevação, a não ser que ele seja levado, e isso acontece, um espírito muito atrasado vai para um outro mundo, e ele é revestido por uma espécie de energia, e por isso eles usam naves mesmo para levar massas de espíritos. Os espíritos que estão exilados da Terra, eles não são mandados assim pelo espaço, como se fosse uma catapulta, né? Eles são colocados em naves, são levados. E nas esferas espirituais daquele mundo para o qual eles estão sendo exilados, lá eles são colocados nas colônias daquele mundo para encarnar naquele mundo, sempre orientados por inteligências superiores. Então é sempre assim, quando há uma transmigração de um mundo para o outro, isso se dá no estado de desencarnado. E você, então, precisa desencarnar num mundo, ir para aquela faixa vibratória e é levada para outro mundo, para a faixa vibratória daquele mundo, para depois encarnar lá. Tá certo? É assim que é o processo. Bom, continuando aqui. Vou mostrar 3 figurinhas seguidas para vocês, tá? A figura número 3, o desenho de Igorina Cunha, estão vendo aí a figurinha? Aliás, já mostrei essa figura, mas dá uma olhada lá. Na esquerda, o nosso lar, conforme ela desenhou, e no outra, conforme está no filme, tá bom? Para vocês registrarem isso, gravarem bem. Deixa eu ver aqui a outra. Já mostrei o nosso lá acima. É o prédio da governadoria, figura 5 para mim. Dá uma olhadinha na figura 5. A Igorina desenhou o que ela viu, o prédio, o edifício, né, da governadoria, formado por torres bem altas que se perdem no céu. Ela ainda visualizou o aeróbus, ela viu o aeróbus, a Igorina. Estão vendo aí? Um desenho que ela concluiu no dia 11 de outubro de 1981. Ela viu a cidade Nosso Lar em desdobramento. E aí a figura 6, dê uma olhada na figura 6, é conforme ela foi reproduzida no filme Nosso Lar. Aquelas torres, o edifício da governadoria, na visão de quem fez a arte, né, copiando. E voltando para mim, então, os espíritos falam que é muito bonita todas essas construções de cores vibrantes. Tudo que é mais elevado é mais bonito, né? Então a gente olha a natureza da Terra, vê as construções, uma cidade bem construída, é bonita, né? Do lado de lá é muito mais. Do lado de lá é tudo quase que perfeito, né? Quando envolve a espiritualidade. Porque uma colônia como o Nosso Lar, ela é construída, plasmada por espíritos mais elevados que estão lá, tá? Não são os espíritos que são resgatados que plasmam a colônia, são os dirigentes da colônia. Eles é que constroem para receber aqueles que ainda estão meio perturbadinhos, como foi o caso do André Luiz, tá bem? Bom, continuando nesse assunto das colônias. O umbral, vale a pena repetir aqui, tem também as suas organizações. Então você tem descrições, mas eu não queria falar muito nisso hoje, mas você tem as construções também do mal, as cidades espirituais do mal. E no umbral mais grosseiro, só que são horríveis, né? Aí não tem nada de bonito, porque aí os espíritos plasmam aquilo e são verdadeiras masmorras, coisas horrorosas que não quero nem citar aqui, porque eu queria deixar o pensamento de todos mais para cima. Então as colônias, elas são organizadas conforme as necessidades do espírito. Então as socorristas, as correcionais, a de estudos, a de desenvolvimento de artes, também tem isso. Quer dizer, tudo que a gente faz do lado de cá, os espíritos fazem do lado de lá. Como disse André Luiz, o lado de cá, um plano físico, é uma cópia mal feita, meia bagunçada, do que existe bem feito do lado de lá. Organizado, bonito, tá bem? Limpo, tudo da maneira assim, mais maravilhosa que a gente possa imaginar. Então, quando a gente diz que perde, que esse termo não é correto, um ente querido, ele se afasta temporariamente,
Eu sempre repito também. Hoje eu estou abordando um assunto que eu repito muito e repetindo muita coisa. Eu repito essa frase: Deus não mata seus filhos. E Deus não afasta, em definitiva, aqueles que se amam. Tenho a certeza disso. Então, os entes queridos de vocês que estejam bem, estão numa dessas colônias, trabalhando, servindo, aprendendo, muitas vezes visitando a nós aqui do lado de cá. Por isso é muito bom ir numa casa espírita. O melhor local que você pode ter para receber a visita de um parente desencarnado é onde existe um ambiente vibratório controlado, onde você já está lá, até na tua condição de ir numa casa espírita, mentalmente ligado em prece. O espírito te vê ali naquela condição. Então, muitas vezes você vai numa casa espírita, numa palestra, num tratamento, e você sente uma emoção diferente. Vários de vocês já sentiram isso. Muitas vezes é um ente querido ali próximo, alguém que ama muito vocês, e às vezes alguém até que não lembra, vocês não lembram, porque foi um ente querido de outra encarnação. Então, é sempre um ambiente propício para essa ligação, para a prece, para você mandar uma mensagem mentalmente, tá bom? Sobre as faixas vibratórias, segundo André Luiz, essas faixas vibratórias são formadas de inúmeras cidadelas espirituais, umas maiores, outras menores. Os edifícios são parecidos com os da Terra, com suas respectivas casas, instituições hospitalares, escolas, templos, bibliotecas, etc. Em todas as faixas, o solo tem uma consistência material e vê-se o sol e o céu. Isso é muito interessante, né? A nossa mente não está muito assim adequada a esse pensamento de aceitação de que nós pisamos um solo, que nós olhamos o céu. O céu, eu creio até que é mais fácil, né? Porque como a gente está numa faixa vibratória acima do núcleo onde nós estamos, o céu está lá, o sol está lá, a lua, e as colônias que estão muito ligadas a nós, a vida é bem parecida. Então elas giram conforme a rotação do planeta. Então tem dia, tem noite, né? Um clima mais ameno. Mas você imaginar que você pisa num solo e que tem água, esse tipo de coisa, a nossa mente não assimila muito bem, mas é assim. Então eu sempre digo, a criação de Deus vai muito, muito além do que os nossos sentidos podem perceber, nossos olhos, nossos ouvidos. A criação de Deus é maravilhosa. E nós estamos falando da Terra. Imagine o que existe pelo universo. E quando falamos do nosso lar, nós não estamos falando do top. É uma colônia que ainda está ligada ao umbral. Então imaginem as esferas espirituais superiores, das quais a gente não tem muita informação, não. Ainda vamos chegar lá. A espiritualidade permitiu até agora a gente ter acesso a algumas colônias. Nosso Lar. Outra que é citada no próprio livro Nosso Lar, Alvorada Nova, na altura de Santos. É uma colônia mais antiga que o pessoal que fundou o Nosso Lar usou como referência para as estruturas do Nosso Lar. Então, onde estão essas colônias? Os céus são salpicados, né, de colônias espirituais que são refúgios de acolhida, são hospitais, oficinas, escolas de todos nós, espíritos em evolução. O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias, concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. Falei muito sobre isso. A atmosfera espiritual das diversas esferas será mais pura e eterizada quanto mais afastadas da crosta estiverem. Então é isso daí. Gente, nós estamos cercados de vida na Terra. Vida, nossos entes queridos estão vivos. Quando nós passarmos para lá, vamos continuar vivos. E essa é boa nova, grande notícia. Não existe o mundo dos mortos. O que existe é o espírito revestido de várias camadas de matéria, camadas vibratórias. Quando alguém desencarna, morre, deixa uma dessas camadas.
É muito comum a gente ver nas obras espíritas, o espírito que desencarnou e está aquele período terrível para nós do funeral, e ele se vê no corpo. Ele acompanha quando ele está com uma certa lucidez. E às vezes ele acompanha aquilo meio atordoado e dorme depois. Mas é um momento em que o espírito às vezes participa. É uma doideira isso, né? Pensar nisso. E depois o espírito desperta para aqueles que estão razoavelmente bem, como André Luiz despertou numa colônia espiritual. Aqueles que estão mal vão estar naquele ambiente ruim que eles cultivaram. Então, que sirva de incentivo para nós vivenciar o bem, os pensamentos elevados, o amor, né? O que importa para nós? Dito tudo isso, sobre as colônias, aproveitar bem nosso tempo. Uma coisa que Buda falou muito, desapego da matéria, o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, buscar o equilíbrio, boas leituras. As leituras nos ajudam na reforma íntima, porque nós temos que tirar a mente do terra a terra, elevar a mente. Trabalho no bem, desenvolver as virtudes, que Jesus chamou dos tesouros do céu, e atenção, muita atenção nos relacionamentos. Afeto, paciência, compreensão, relacionamento é tudo. Perdoar, não guardar mágoas, nem sentimento de culpa, e passar por essa vida, sabendo que é só uma etapa. Nós já passamos várias vezes pelo plano físico. E vamos trabalhar para que na próxima volta para o mundo espiritual, nós estejamos numa condição melhor. Não para sermos felizes depois, temos que ser felizes agora. Com todas as dores, todas as dificuldades, tente ser relativamente feliz. Porque felicidade completa, como disse Jesus, a felicidade não é desse mundo. Mas dá para a gente tirar bons momentos, por isso que os bons momentos têm que ser curtidos com os amigos, com as famílias, com os amores, curtindo os animais, a natureza, a vida, porque depois o que a gente vai viver é vida. Só que essa oportunidade aqui é única, nessa encarnação, com essa personalidade, com esses familiares, é só essa. Você pode até depois, com um ou outro familiar, planejar de reencarnar, mas com o grupo todo, conforme está estruturado aqui, é só dessa vez. Aproveitem, coloquem a mente acima da matéria, mas vivam como homens do mundo, pessoas do mundo, mas procurem se espiritualizar. Eu vou ter que encerrar por aqui, porque o nosso tempo é curto, já terminou. Eu mando um abraço para todos. Na próxima semana vamos abordar o processo da encarnação e desencarnação, como se dá esse processo, sempre falando de vida, porque esse é o nosso propósito, falar de vida sempre. Então, que Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, nosso querido Jesus, Maria, envolvam todos em muita luz. Obrigado aí pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.